Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E antes de entrar no episódio, esse cara tem 15 anos e nunca frequentou uma academia. A maior mentira de Jujutsu é o Itadori. E tem quem diga que shunis são feitos para motivar a juventude japonesa. Acredito que não serei o primeiro a dizer isso, mas vocês estão fazendo muito errado. Já começa que se pintar o cabelo de rosa, automaticamente vira delinquente sem futuro, mas enfim. Cada um com os seus problemas, não é assim. Bom, o episódio retorna com o Megumi fechando a bunda bem forte e ameaçando exorcizar o Itadori. Agora que o pivete comeu o dedo, acabou a amizade. Itadori fica em choque, mas é assim que é, no primeiro deslize, os amigos entre aspas, vão ficar tudo contra você. De qualquer forma, as marcas somem do corpo e o Itadori fala normalmente. Ele está mais preocupado com o estado do Megumi e esse fica na dúvida, é o Itadori ou o espírito está tentando me enganar. Aparentemente, o Megumi não conhece o espírito. Por sorte, o Megumi também não precisa pensar muito. Como reforço, chega o Satoru Gojo. Meio de repente, ele diz que foi coisa da cúpula. Pessoal ficou muito emocionado quando soube que o objeto sumiu e mandou ele vir. Mas a primeira coisa que ele fez, como qualquer um na era moderna faria, foi tirar fotos do Megumi para postar nas redes. Quem nunca, né? Só depois que ele procurou saber o paradeiro do dedo. Aí, foi a vez do Itadori revelar que engoliu. É tão absurdo que nem o Satoru acredita, mas depois de ganhar um beijinho, ele aceita que é real. Satoru segue fazendo umas perguntas até chegar na que ele queria fazer, ele quer saber se Itadori pode trocar com o Sukuna. E quando viu a falta de confiança, falou, tá de sacanagem? Já viu eu perdendo pra alguém? Deixa o monstro vir, e assim acontece. Itadori consegue trocar de lugar e o Sukuna incorpora como um cachorro louco, ele simplesmente ataca sem pensar muito e acaba tomando um olé. Ainda assim, o espírito não demonstra nenhuma irritação ou desconforto por estar perdendo. Porém, ele fica muito intrigado com o Itadori e sua capacidade de o suprimir. E quando os 10 segundos passam, o Itadori força a troca e reassume o corpo. Isso surpreende o Satoru, mas o Itadori ainda reclama por estar ouvindo a voz do espírito. No final o Satoru colocou o Itadori para dormir, se quando acordar ainda for o mesmo de sempre, isso mostrará que ele pode ser um receptáculo. Satoru também perguntou a opinião do Megumi, que surpreendentemente quer salvar o Itadori. Já que ao ser possuído, ele deve ser executado, essa é a lei e, como bem sabemos, a lei não vale para todo mundo. Satoru promete ajudar nisso, mas quando voltamos para o futuro, descobrimos que o Itadori foi condenado do mesmo jeito. Impressionante, não dá para confiar nesse pessoal. Mas calma, Satoru explica, primeiro ele demonstra o poder do dedo. Ele ataca o dedo que se choca com uma das paredes da sala. O impacto cria uma pequena cratera, a violência foi tão grande que em vários lugares da pequena cratera ficou brilhando em vermelho, mais um pouco e a parede iria virar lava. Com isso, Satoru explica que os dedos são indestrutíveis e, com o passar dos anos, o poder dos dedos só aumenta ao passo que feiticeiros e feiticeiras não conseguem acompanhar e criar selos melhores. Porém, o Itadori é diferente, se ele morrer, o espírito vai junto. Ele acrescenta que os anciões, os líderes da organização, são covardes e querem executar o Itadori imediatamente. Porém, o Satoru comenta que nada garante que outra pessoa capaz de conter o Sukuna surgirá. O que, como ele já explicou, é um problema, então ele surgiu com uma opção, uma alternativa para os problemas de um grupo nada confiável. Se o Itadori deve ser executado de qualquer jeito, por que não esperar ele comer todos os dedos? Uma boa ideia, certo? Para efeito de curiosidade, o grupo do Satoru possui 6 dedos, mas o total é 20. E dito isso, o Satoru repassa as grandes opções que o Itadori possui. 1. Morrer agora e 2. Morrer depois. Itadori nem espera terminar e já fala, depois. O episódio segue com o Itadori fazendo uma visita aos colegas de sala no hospital. O Iguchi saiu todo arrebentado e até agora está em coma. Achei meio desnecessário ele falar que os monstros são maldições e tudo mais. Além dessa ser basicamente a despedida deles. Eles foram importantes o suficiente para ele arriscar a vida, mas não o suficiente para se despedir. Qual o sentido disso? Enfim, Itadori sai do hospital e vai resolver a questão da cremação do avô. Enquanto faz isso, ele aprende o terror dos espíritos amaldiçoados. O que deixa ele muito abalado ao saber que o normal é encontrar pessoas mutiladas. Vou nem te contar onde tem pessoas no mundo real, exatamente assim nesse exato momento.
Bom, ao terminar, ele questiona se, ao consumir o Sukuna, menos pessoas irão sofrer com maldições. E sabendo que sim, ele decidiu engolir mais um dedo. Gosto como ele, só agora reparou que o dedo é escroto pra caralho. Antes tarde do que tarde. Bom, assistindo tudo, Satoru fica muito impressionado. E revela que faz 1000 anos que não surgia um talento como esse. Com tudo decidido e feito, Satoru leva o Itadori para a Escola Técnica Superior de Jujutsu em Tóquio. A escola é um grande templo com toques budistas. A escola funciona como uma guilda, além de ensinar a usar feitiços, os alunos formados podem viver na escola e, além disso, a escola fornece um quadro de missões. E para esconder tudo, a escola se passa como uma escola religiosa particular. Uma boa técnica, ninguém questiona quando é religioso. Quer dizer, às vezes. Enfim, Satoru segue apresentando a escola até que ele comenta que vai levar o Itadori até o diretor da escola. É nesse momento que o Sukuna fica interessado. Primeiro que ele acha ridículo uma hierarquia que não depende do poder, e depois ele ainda ameaça o Satoru que demonstra alegria ao dizer, é uma honra ser um alvo do Sukuna. Ele então explica quem foi o Sukuna, uma pessoa que existiu de verdade e se tornou um espírito vingativo. Um ser de 4 braços e 2 rostos com mais de 1000 anos, mundialmente conhecido como o Rei das Maldições. No entanto, Satoru deixa claro que venceria. E sem spoiler, o Sukuna, no fundo, sabia disso. Bom, continuando, Itadori foi conhecer o diretor da escola, Yaga Masamichi. Um cara alto, o corte de cabelo é 3 em cima e 1 nos lados. Ele usa óculos escuros mesmo em locais escuros. O Itadori o conhece fazendo bonecos. O cara é sem enrolação, e depois de criticar o atraso, ele pergunta, qual a sua motivação? O Itadori vai respondendo e o diretor vai fazendo uma nova pergunta por cima até o Itadori revelar que alguém o pediu para fazer isso. Uma óbvia resposta ruim. O diretor recusou sua entrada na escola, mas como o garoto está entrando com arrumadinho, ele decidiu forçar o Itadori a dar a resposta correta. E para isso ele usou os bonecos, corpos amaldiçoados que ele alimenta com sua energia. São marionetes no bom português. Itadori toma uma surra do boneco. E ainda tem que ouvir verdades do diretor que diz, se continuar assim, logo estará amaldiçoando o seu avô. Feiticeiros nunca morrem sem arrependimentos. Além disso, ele diz algo que é muito realista. Para ser um feiticeiro a pessoa precisa ser altamente motivada e um pouco maluca. Isso vale para todo mundo que deseja trabalhar com algo que arrisque sua vida. Pois bem, depois de apanhar um pouco, o Itadori em pensamento, revela seu grande drama, ele sempre esteve acima da média, nos esportes ou nas brigas. Nossa como sofre, mas nunca pensou, isso é algo que só eu posso fazer. Ele então responde, consumir os dedos é algo que só eu posso fazer, além disso, ele revela que poderia fugir, mas o arrependimento o consumiria sempre que pensasse que alguém poderia estar sendo morto pelo Sukuna. E ele não deseja se arrepender do seu jeito de viver, 15 anos e já tem a mente tão bem formada, tão decidido, né? Recebendo a resposta que queria, o Yaga aprova a entrada do Itadori na escola. Ter costas quentes é outra parada, né? Mas bem, depois disso, o Itadori conhece seu quarto e aprende mais algumas coisas. O Satoru explica que encontrar os dedos do Sukuna é um saco, alguns liberam sua energia para serem engolidos, alguns ficam quietos e alguns já foram engolidos por espíritos. Mas agora, o Itadori deve funcionar como um radar, já que o Sukuna o alertará da presença dos dedos para que o seu poder possa ser restaurado. E para finalizar o episódio, aparece a terceira caloura. Uma garota de cabelo Chanel laranja com autoestima elevadíssima. E foi isso, terminamos o episódio 2, por mim mesmo.